A paz do Senhor, meus queridos. É um privilégio muito grande para mim poder estar aqui trazendo para você o comentário da lição de número 3, que vem com o título Abraão, a esperança do pai da fé. O nosso texto áureo nos diz: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Hebreus capítulo 11, versículo 8. E a nossa verdade prática é o seguinte: a fé que Abraão tinha em Deus fez com que ele vencesse todos os obstáculos em sua caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, nós temos nesta lição o privilégio de estudar a respeito da provisão de Deus na vida de Abraão. O patriarca Abraão deixou a sua cidade natal, foi para uma terra que Deus lhe mostraria. Abraão, ele foi conduzido pela fé. Embora demonstrasse ter uma fé viva, uma fé forte, ativa em Deus, ele teve que enfrentar problemas, ele teve os seus impedimentos. Meus queridos, ter fé não significa que não teremos obstáculos. A nossa caminhada, a nossa marcha contínua vai estar sempre permeada de obstáculos. Mas sem fé não conseguiremos transpor as barreiras. Precisamos ter fé no nosso Senhor. Nossa caminhada neste mundo é cheia de dificuldades, cheia de problemas, de entraves, muitas crises. Contudo, meus amados, não estamos sozinhos. O nosso Deus, ele guiou Abraão e ele está nos guiando dia após dia. Então, nós não podemos temer as crises, temer os obstáculos. Vamos usar sempre os problemas, as adversidades, as crises como uma oportunidade para fortalecer a nossa fé e nos conduzir a uma experiência ainda melhor e maior com o nosso grande Deus da provisão. A nossa introdução, ela nos diz o seguinte: Deus escolheu e chamou Abraão quando ele ainda vivia em Ur dos Caldeus. Abraão pertencia a uma família pagã, porém ele acreditou em Deus de todo o seu coração e decidiu obedecê-lo. Ele foi chamado para ser pai de uma importante nação, que é a nação de Israel, e por intermédio de Israel, todas as nações da terra seriam abençoadas e restauradas. Deus tinha um plano perfeito para a vida de Abraão e para toda a humanidade. Abraão saiu da sua terra e do meio da sua parentela para um lugar que ele não conhecia, simplesmente pela fé. É preciso ter fé para obedecer a Deus e cumprir toda a sua vontade. Sem fé nós não iremos agradar a Deus. Sem fé nós não iremos satisfazer a vontade do Senhor. O nosso primeiro tópico vem com o título A Chamada de Deus. Primeiro item desse tópico é um projeto divino. Deus tinha um projeto para resgatar o homem pecador. E Abraão fazia parte desse projeto. Nada do que acontece na terra é surpresa para Deus. Ele tudo sabe, tudo vê, tudo conhece. O Senhor não foi pego de surpresa quando Adão pecou, meus amados. Abraão fazia parte de um projeto divino de salvação. A partir dele surgiria uma família que se tornaria um povo especial, do qual, no tempo certo, sairia o Salvador do mundo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse era o projeto de Deus. E o desafio de Abraão era acreditar no projeto de Deus. Abraão foi desafiado a crer e obedecer. Embora não conhecesse todo o projeto que Deus tinha na sua vida, porém o Senhor estava à frente desse projeto. Porém o Senhor não havia esquecido do projeto. Há momentos no nosso projeto de vida,
e que as coisas vão acontecendo que nós pensamos estar sozinhos, mas Deus continua trabalhando. Deus tem um projeto na minha vida, Deus tem um projeto na sua vida, assim como tinha na vida de Abraão. Abraão deveria apenas acreditar no plano de Deus e obedecer, tendo a certeza de que nada faltaria em sua jornada de fé. Nós precisamos depositar a nossa confiança em Deus. Nós precisamos analisar a vida desses homens de Deus, e que Deus traçou planos e executou planos tão importantes que os resultados estão até hoje alcançando a humanidade, como foi o caso de Abraão. Nós podemos observar para que possamos transformar a nossa própria caminhada diante do Senhor. O terceiro item desse tópico é um projeto para abençoar as nações. Ao escolher Abraão, Deus não queria trazer favores e privilégios apenas a Abraão e sua descendência. O projeto do Senhor era imenso e alcançava todas as nações da terra. Muitas vezes, meus queridos, o que está acontecendo com você, o que está acontecendo comigo, é porque Deus quer abençoar muitas pessoas. Deus quer abençoar muitas vidas. O nosso segundo tópico, ele traz o título, A Provisão de Deus. Deus chama e Deus também provê. Primeiro ponto, Abraão sai da sua terra. Abraão saiu da sua terra, Ur dos Caldeus, e foi para Harã. Ele deveria ter saído apenas com sua mulher, Sarai. Mas ele acabou levando seu pai, o seu sobrinho. Os primeiros passos de Abraão revelam tanto fraqueza pessoal como um caráter forte e determinado. Abraão não era perfeito, assim como nós, porém confiava que Deus estaria com ele em toda a sua caminhada. Também tinha plena certeza na provisão de Deus. Por isso, não hesitou em levar o seu pai e o seu sobrinho. Muitas vezes nós vemos como uma desobediência, mas Abraão estava mostrando ali determinação e confiança que Deus ia prover o recurso para ele manter toda a sua família. Mas Deus tinha dado uma ordem, sai da sua parentela. Então, depois da morte do seu pai em Harã, Abraão ouve novamente a voz de Deus, dizendo, vai para Siquém, a terra de Canaã. Deus reafirmou as promessas e lhe mostrou toda a terra dos cananeus como terra prometida para ele e seus descendentes. Nesta terra, que mana leite e mel, ele realmente teve todo o sustento, toda a provisão de Deus. As promessas de Deus não são garantia de que não enfrentaremos crises, dificuldades, oposições. Em Siquém, Deus lhe apareceu e reafirmou as promessas. Abraão precisava de forças para prosseguir, porque havia muitas lutas, muitas dificuldades. E ele saiu de Siquém e foi para Betel. Ali edificou um altar, mostrando a sua comunhão e a sua intimidade com Deus. A nossa caminhada precisa estar marcada por altares de adoração e de comunhão com o Senhor. O segundo ponto nos diz, Abraão enfrenta a escassez em Canaã. Mas não era a terra da promessa? Deus tinha a promessa de que a terra seria uma terra que emana leite e mel. Mas isso não impediu que Abraão enfrentasse provações. A primeira provação foi ter que deixar sua terra, sua parentela, seus amigos. A segunda era a esterilidade de sua esposa e a fome na terra. O crente fiel enfrenta crises e provações. O Senhor estava treinando o seu servo. Devido à fome, Abraão tomou a decisão de ir para o Egito. A fartura que existia no Egito era semelhante à fartura do mundo, ilusória, passageira, transitória. No Egito, por pouco, não perdeu sua esposa, pois com medo ele mentiu dizendo que Sara era apenas sua irmã.
Em nossa jornada também somos passíveis de cometer erros, mas não temos mais prazer no pecado. Então nós precisamos, quando errarmos, nós voltarmos para os pés do Senhor, porque Deus tem um projeto nas nossas vidas. Mesmo enfrentando as dificuldades, as crises, os obstáculos, os problemas, as mazelas deste mundo. O terceiro ponto, Abraão enfrenta a esterilidade de sua esposa. Deus havia prometido que Abraão teria uma família numerosa. Porém, ele já estava com quase 100 anos e não tinha herdeiros. Esperar o tempo de Deus nem sempre foi fácil. A palavra de Deus nos diz que o Senhor, a seu tempo, o exaltará. Basta humilharmos na presença dele. As Escrituras Sagradas, meus queridos, afirmam ainda que a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Está escrito em Provérbios. Quando todas as possibilidades humanas se esgotaram na vida de Abraão e Sara, Deus operou um milagre. Sara ficou grávida e logo após Isaac nasceu. Isso mostra que para o nosso Deus não existe impossível. Ele é fiel. A promessa de Deus não está tardando na sua vida. Ela vai chegar no tempo certo. É no tempo de Deus. O nosso tempo é cronos. É marcado, é cronológico. O tempo de Deus é kairos. O tempo de Deus está acima do tempo do homem. O tempo de Deus é eterno. O tempo de Deus é perfeito. O nosso terceiro tópico vem com o título As promessas de Deus na vida de Abraão. Depois das dificuldades, Deus tem o prazer de cumprir a promessa dele na vida dos seus servos. Primeira promessa, far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei. Deus prometeu que a família de Abraão seria numerosa, mas para que essa promessa se cumprisse, ele precisava obedecer a Deus. Obedecer a Deus pode representar um desafio para algumas pessoas, mas quem confia, obedece. A obediência e a confiança em Deus nos fazem vencer as adversidades. Muitos querem as promessas de Deus, mas não querem trilhar o caminho da obediência. Mas devemos nos lembrar que a desobediência é pecado e nos impede de recebermos as bênçãos de Deus. Abraão teve uma vida longa e também foi abençoado com riquezas. Mas a maior bênção na vida de Abraão foi ele ter experimentado um relacionamento íntimo com Deus. Abraão conhecia ao Senhor a ponto de ter sido chamado de amigo pelo próprio Deus. Não há nada melhor do que, na vida do homem, do que ter uma intimidade, ter uma comunhão com Deus. É a melhor coisa que o homem pode ter. E isso, se obedecermos, se acreditarmos nas promessas de Deus, se confiarmos, se depositarmos nele a nossa fé, entregarmos a ele todas as nossas ansiedades, nós também podemos ou poderemos desfrutar. A segunda promessa é engrandecerei o teu nome. O nome do patriarca Abraão é reverenciado no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. Dele descendem dois povos, os árabes e os judeus. O Senhor é fiel e cumpriu com a sua promessa. Se Deus prometeu algo a você, não importa o quanto tenha de esperar. Ele vai cumprir. Vivemos uma sociedade imediatista. Um dos grandes problemas que nós temos é sermos imediatistas. O imediatista muito dificilmente terá sucesso, alcançará os seus objetivos. Essa sociedade imediatista, as pessoas acham que esperar é perder tempo. Mas na vida espiritual, tudo acontece no tempo de Deus. Abraão confiou,
obedeceu e foi honrado pelo Senhor. O terceiro ponto desse tópico: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus, o nosso Salvador, nasceu em Belém e descendia de Abraão, pai de todos os judeus. A vinda de Jesus fora predita nessa promessa feita a Abraão. Em Jesus Cristo, todas as famílias da terra são benditas, são abençoadas, pois seu sacrifício na cruz é suficiente para salvar tanto judeus como gentios. Então, meus amados, nós precisamos depositar nossa confiança em Deus. O nosso Deus, Ele não nos esquece. O título dessa lição relembra que Abraão, a esperança do pai da fé. Tenha esperança. Abraão era um homem de fé. Ele trocou a glória passageira desse mundo para ter um relacionamento pessoal com Deus. Sua fé não impediu de enfrentar provações e crises. Todavia, ele continuou olhando para o céu, contando as estrelas e crendo no milagre do Deus de toda a provisão. O nosso Deus. O Deus que tem a provisão para todas as áreas da nossa vida. A fé nos faz vencer as crises e esperar confiantes nas promessas do Pai. Que Deus assim nos abençoe a sua vida, a sua família, a sua igreja, os seus alunos da escola dominical. Continue nos ajudando, nos prestigiando. Compartilhe os nossos vídeos aí nas suas redes sociais. Deixe aí embaixo a sua curtida. Ajude-nos, ajude o nosso canal a crescer. Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.